Minha irmã com direito roubou minhas economias para umas férias japonesas, mas eu a denunciei por roubo e agora ela tem o direito de me devolver todo o dinheiro. Eu tenho a história mais irritante para contar, e honestamente, estou tão bravo enquanto escrevo isso que mal consigo pensar com clareza. Você realmente não sabe o quão difícil é lidar com familiares como os que eu tenho, que fazem todo o possível para ser uma influência negativa na sua vida. Quando você nasce em uma família problemática, seja por culpa de uma única pessoa ou de todos, você realmente não pode escapar, a menos que opte pela opção mais radical. É incrivelmente frustrante. Lamento usar este espaço para desabafar, mas preciso tirar tudo isso do meu peito. Deixe-me dar um pouco de contexto sobre minha família para que você entenda melhor. Minha família é formada por minha mãe, meu pai, minha irmã mais nova e meu irmão mais velho, então isso me deixa como filho do meio. E sinceramente, acho que esse mito de que os filhos do meio são os esquecidos tem algo de verdade. Eu não diria que fui negligenciado, mas era muito mais fácil para mim passar despercebido. Meus pais eram bastante típicos e conseguiram nos incutir uma boa disciplina enquanto eu crescia. No entanto, à medida que tiveram mais filhos eles amoleceram. Eu não tive uma irmã mais nova até completar 8 anos, e agora tenho 27. Minha irmã definitivamente recebeu a versão mais doce dos meus pais e acho que é muito evidente que ela é a favorita deles, embora como qualquer conjunto de pais eles nunca admitirão. Meu irmão mais velho e eu vemos isso claramente. No entanto, meu irmão não está muito por aqui porque tem 35 anos, um emprego e seu próprio apartamento. Ele é completamente independente, o que é ótimo para ele. Eu por outro lado ainda moro em casa, o que não é ideal, mas meus pais nunca me pressionaram para sair e isso tem sido uma bênção. Eu tenho economizado ativamente meu dinheiro porque meu sonho é me tornar um chefe e planejo me inscrever no Instituto de Educação Culinária. Não ter que pagar aluguel está me salvando em muitos aspectos. O único acordo que tenho com meus pais, o qual tem sido verbal, é que eu contribuo com as despesas de comida e algumas contas da casa, e isso tem funcionado maravilhosamente para mim, não posso negar. Agora que você sabe disso, deixe-me contar sobre minha irmã. Não pense que porque estou escrevendo isso eu não a amo, eu realmente amo muito minha irmã, embora depois de tudo talvez eu devesse dizer isso no passado. Ela tem 19 anos, mas se safava com muita frequência. Quando eu era mais jovem eu tinha um toque de recolher e só podia jogar videogame nos fins de semana e feriados, e ela teve um smartphone aos 12 anos e mal lhe impuseram limites de uso. Quando eu tentava aplicar algum castigo tirando o telefone dela, meu pai sempre acabava devolvendo antes do tempo. Simplesmente essa menina foi mimada ao extremo. Uma parte de mim odeia isso porque eu nunca recebi o mesmo tratamento, embora eu agradeça por não ser um mimado agora, mas outra parte odeia isso porque a está tornando uma pessoa com direito. Há alguns meses, quando minha irmã mencionou pela primeira vez que ela e suas amigas estavam planejando uma viagem ao Japão, senti uma grande inveja porque esse é meu país dos sonhos. No entanto, decidi deixar esses sentimentos de lado e tentar vivenciar a viagem através dela. Eu falei longamente sobre os costumes, coisas que ela devia e não devia fazer, e pedi que ela tirasse muitas fotos. O que eu não sabia na época era que ela não tinha o dinheiro necessário para a viagem. Uma de suas amigas organizou tudo e disse que cada uma teria que contribuir com $4.600 para cobrir os custos da viagem. Por quanto parece, as outras garotas não tinham problema com essa quantia, mas minha irmã, embora tivesse trabalhado desde os 16 anos, algo positivo que meus pais lhe incutiram, não tinha mais de $500 economizados. Eu soube disso quando ela pediu aos meus pais $4.000 e eles ficaram surpresos. Ela disse que podia contribuir com os $600 adicionais, mas não tinha como conseguir mais dinheiro. Suponho que ela ia trabalhar pelos $100 que faltavam. Infelizmente essa quantia era demais para meus pais naquele momento, então eles disseram que não podiam ajudá-la com tanto. No entanto, eles mencionaram que estariam dispostos a igualar qualquer quantia que ela conseguisse reunir, enquanto isso não pareceu animá-la muito. Naquele momento ela só precisava reunir mais $2.000. Não me surpreendeu que a primeira pessoa a quem ela recorreu fosse eu. Suponho que ela sabia que não podia me pedir os $4.000 completos porque eu teria dito não imediatamente, então ela veio me pedir ajuda quando só faltavam $2.000. Infelizmente ela sabia para que eu estava economizando e o quão cansado eu estava de viver de maneira tão frugal, tudo por causa do quanto eu economizava para alcançar meu sonho. Obviamente eu disse a ela que não, $2.000 era uma quantia muito alta para sacrificar, especialmente sabendo que eu não podia confiar que ela me devolveria o dinheiro de maneira pontual. Ela não é boa para cumprir com esses compromissos. Durante os dias seguintes ela implorou e implorou. Eu estava firme na minha decisão. Trabalho como cozinheiro profissional desde que deixei a universidade há 5 anos e dar um passo tão grande para trás não era algo que eu estivesse disposto a fazer. Já tenho algumas dívidas estudantis com as quais lidar, então a única coisa que quero é entrar no Instituto de Educação Culinária, me formar e começar a construir uma carreira na cozinha. Ela finalmente entendeu a indireta e me deixou em paz, embora tenha me mostrado má atitude durante vários dias. Uma semana depois eu a ouvi falar com meus pais dizendo-lhes que já tinha os $4.000 e que queria que eles igualassem essa quantia como haviam dito. Obviamente eles resistiram esclarecendo que só estavam dispostos a igualar $2.000, não $4.000. No entanto, como ela já tinha todo o dinheiro necessário, eles cumpriram com sua palavra e lhe deram os $2.000. Isso foi o suficiente para que ela tivesse sua viagem e algum dinheiro extra como colchão e para comprar coisas lá. Fiquei feliz por ela e perguntei como ela havia conseguido dinheiro tão rápido. Segundo ela, havia pedido emprestado a uma amiga e planejava devolvê-lo. Me senti mais tranquilo com essa explicação, já que seria muito mais fácil para uma amiga exigir responsabilidade do que para um membro da família. Agora, o verdadeiro problema surgiu quando ela já estava em sua viagem desfrutando e se divertindo incrivelmente. Não quero entrar em muitos detalhes, mas por certas razões
opções, embora eu tenha grande parte do meu dinheiro no banco. Guardo talvez de maneira pouco inteligente uma quantia considerável em dinheiro em casa. Trabalho em muitos empregos ocasionais vendendo coisas no Facebook Marketplace, fazendo jardinagem em trabalhos básicos de construção, e frequentemente me pagam em dinheiro. Não me preocupo em depositar esse dinheiro no banco, embora eu tenha mais de 10 mil dólares lá. Eu guardava exatamente 8 mil dólares em dinheiro em um cofre no meu quarto. Sei que pode parecer tolo, mas não sou tão irresponsável. A caixa é a prova de fogo. Minha meta era economizar 7 mil dólares a mais para completar os 40 mil dólares que eu precisava para o curso que estava planejando. Não costumo verificar o dinheiro constantemente, mas enquanto minha irmã estava viajando eu consertei um laptop quebrado, o vendi e planejava adicionar 500 dólares à minha reserva. Quando fui depositá-los notei imediatamente que algo não estava bem. A caixa forte não estava exatamente onde eu havia deixado e ao abri-la era óbvio que faltava uma grande parte do dinheiro. Entrei em pânico imediatamente, mas consegui contar o dinheiro e confirmar que faltavam 4 mil dólares. Claro, perdi a cabeça naquele momento. Estava tão alterado que nem pensei no óbvio imediatamente. No entanto, depois de uns 15 minutos de pura ansiedade consegui me acalmar o suficiente para atar os cabos. Me dei conta de que a quantia que faltava coincidia com o dinheiro necessário para a viagem da minha irmã e um pouco mais também. Além disso, ela havia conseguido esse dinheiro de maneira muito conveniente e era a mesma pessoa que havia me pressionado para que eu lhe emprestasse dinheiro. Precisava ter certeza absoluta de que havia sido ela, mas a única forma de saber era perguntando diretamente. Queria fazer isso cara a cara porque sabia que seria muito fácil para ela mentir para mim por telefone. Tinha que me certificar de que minha raiva estivesse direcionada à pessoa correta. Pensei que havia escondido bem a chave da caixa forte, mas evidentemente não foi assim. Também refleti se havia usado esse dinheiro para algo sem perceber, mas sabia que não era possível. Quando minha irmã voltou de sua viagem e se instalou, eu disse a ela que precisava falar com ela sobre algo. Nem tínhamos conversado muito sobre como tinha sido a viagem dela quando perguntei diretamente: Você pegou o dinheiro do cofre no meu quarto? Assim que fiz a pergunta, ela ficou paralisada. Depois tentou negar, mas sua reação a entregou. Continuei a pressionando, e embora ela tenha ficado indignada e com raiva quando a pressionei pela verdade, eu precisava chegar à verdade. Finalmente ela cedeu e confessou. A explicação que ela me deu foi bastante simples. Esta viagem era uma oportunidade única na vida e eu sempre posso te pagar mais tarde. Por favor, não faça um grande drama disso porque eu já tinha te pedido dinheiro. Eu estava furioso. Ela tentava minimizar o que tinha feito como se não tivesse acabado de me roubar uma grande quantia de dinheiro. Se eu não a tivesse confrontado, ela teria devolvido alguma vez? Ela só precisava de 2 mil dólares, mas se deu a liberdade de roubar mais. Eu estava economizando para o meu futuro e ela decidiu me roubar esse dinheiro para uma viagem. Enquanto meus pais nunca se ofereceram para igualar nada para os meus sonhos, eles fizeram isso pela minha irmã mimada para que ela pudesse ir ao Japão. Isso me enfureceu ainda mais. Eu disse a ela que ela tinha que me devolver esse dinheiro na próxima semana, que eu não ia deixar passar mais tempo. A resposta dela? Eu vou te pagar, mas não me dê um ultimato. A estupidez dessa resposta era imensa, então decidi envolver uma terceira parte pensando ingenuamente que meus pais seriam a opção correta. Para ser justo, eles ficaram horrorizados ao saber que ela tinha me roubado tanto dinheiro, mas depois começaram a se concentrar em por que eu estava guardando essa quantia no meu quarto, o que era irritante porque não era o tema relevante. Eu não deveria ter que levar todo o meu dinheiro para o banco por medo de que minha própria família me roube. Quer dizer, eu deveria ter que fazer isso? Eu deveria ter uma família em quem confiar. Além disso, ter algum dinheiro em casa pode ser útil para uma emergência. Finalmente consegui que eles parassem de se concentrar nisso, mas quando meu pai disse: Para ser justo, ela poderia ter pegado mais. Ficou claro para mim que eles não iam fazer nada sério a respeito. Minha mãe sugeriu que minha irmã me devolvesse 50 dólares por semana, mas eu disse a eles que isso não era realista porque levaria quase 2 anos para me devolver o dinheiro. Pedi que adiantassem o dinheiro por ela, mas eles se recusaram. Naquele momento eu disse a eles que ia denunciá-la à polícia se ela não me devolvesse o dinheiro em 10 dias. Eu estava dando a ela ainda mais tempo como um gesto de graça. Meu pai balançou a cabeça como se não pudesse acreditar que eu chegaria tão longe e minha mãe riu. Estava claro que eles estavam convencidos de que eu nunca faria isso. Para ser honesto, eu estava muito bravo. Mesmo eu não tinha certeza se realmente faria isso, mas odeio como eles estão me tratando. Estou lutando para alcançar meu sonho. Alguém me rouba e eles nem me apoiam? Pior do que isso é tentarem desculpá-la e que sua estúpida viagem seja mais importante do que meus estudos. Sei que posso economizar os 7 mil dólares que preciso dentro de um ano, então meu sonho está muito perto, mas ainda assim preciso desse dinheiro de volta. E embora eu não precise dele tão rapidamente, me recuso a ficar de braços cruzados e deixar que ela decida a seu bel prazer como me devolver o dinheiro. O que você acha que eu deveria fazer? É correto envolver a polícia quando um familiar faz algo pelo qual você normalmente chamaria as autoridades? Ela é jovem e eu me sentiria muito culpado se fizesse isso, mas também não quero continuar sendo tratado dessa maneira. Edição. Muitos perguntaram por que deixei a universidade e não continuei estudando para conseguir um emprego melhor. Bem, a carreira que eu havia escolhido não tinha uma grande saída profissional, então não vi o sentido de continuá-la. Não direi qual é para preservar meu anonimato, mas ao mesmo tempo que pensei em deixá-la, também me dei conta de que minha verdadeira vocação era a cozinha. Por isso comecei a trabalhar em qualquer coisa que encontrasse. Mais outras coisas que pudesse fazer em paralelo para economizar o suficiente e não ter que voltar a fazer dívidas. E não, meus pais não pagaram por essa parte da minha universidade. Foi paga por uma bolsa parcial e a outra por empréstimos estudantis, os quais ainda estou pagando.
Atualização. Bom, digamos que as coisas pioraram bastante rápido, e não posso dizer que me sinta muito mal por isso. Honestamente, depois de ler todos os comentários da minha última publicação sobre minha irmã que roubou minhas economias para ir viajar para o Japão, decidi dar a ela uma última chance. Embora ainda estivesse muito chateado, eu disse a ela que lhe daria um mês para me devolver o dinheiro, mas que também queria um pedido de desculpas sincero. Sua resposta foi simplesmente: Está bem. E então ela voltou a fazer o que estava fazendo, o que definitivamente não ajudou. Eu sentia que ela se sentia encorajada porque meus pais estavam do lado dela e estava prestes a se comportar mal de novo. Era um pressentimento inevitável. Quando o prazo se cumpriu e eu perguntei sobre o dinheiro, sua única resposta foi: Pergunte ao papai. Fui falar com meu pai para saber o que estava acontecendo, embora já soubesse que o que ele ia me dizer não ia melhorar meu humor. Eu esperava com uma pitada de esperança que ele tivesse o dinheiro, mesmo que fosse do seu próprio bolso. No entanto, isso teria sido mais um caso de favoritismo em relação à sua filha mimada, não acha? Ele me disse: Não acha que você está sendo um pouco emocional e imaturo com toda essa questão do dinheiro? Meus pais sabiam que $4.000 era muito dinheiro, mas parecia que perdiam todo o senso comum quando se tratava de sua parcialidade com minha irmã. Deixei claro para meu pai que eu não estava sendo imaturo nem emocional. Eu tinha todo o direito de estar com raiva porque eu não fui quem gastou esse dinheiro no Japão. Ele foi usado por ela, não por mim, e eu trabalhei duro para ganhá-lo. Portanto, merecia que me fosse devolvido, fosse por minha irmã ou por eles. Ele simplesmente me disse que ela eventualmente me pagaria e voltou a ler as notícias no telefone. Quando vi isso, eu disse muito claramente: Só para você saber, se eu for a polícia não será culpa minha. Fui falar com minha irmã, contei tudo o que meu pai havia dito e a informei que ia denunciá-la à polícia porque parecia que ela não sentia nenhuma pressão para me devolver o dinheiro. Acho que o momento em que soube com certeza que ia fazer isso foi quando ela me disse entre risos: Você não tem coragem para fazer isso. Depois disso, simplesmente me virei e fui embora. No dia seguinte saí de casa, fui à delegacia, apresentei uma queixa e voltei para casa. A única evidência que eu tinha eram mensagens de texto entre nós onde ela admitia ter pegado o dinheiro, mais algumas gravações que eu havia feito com meu telefone onde conversávamos sobre ela ter pegado meu dinheiro e que devia devolvê-lo. Informei a todos em casa que havia apresentado a denúncia assim que voltei. Inicialmente eles se mostraram indiferentes, até meu pai disse: Já deixa pra lá. Até que deixei minha cópia da denúncia na frente dele. Naquele momento tudo explodiu de repente, todos estavam em modo de emergência. Minha mãe começou a chorar, meu pai ficou furioso e minha irmã parecia confusa e assustada. Honestamente, não me importei. Eu disse a eles que deveriam ter me levado a sério quando lhes dei várias oportunidades, mas eles decidiram ignorá-las. Agora me imploravam para que eu lhe desse uma semana para me devolver o dinheiro, mas eu sentia que já tinha sido generoso o suficiente. Sei que muitos não concordarão com a decisão que tomei, mas não me arrependo. O que fiz foi drástico, mas ela mereceu cada palavra dessas frases. Uma semana depois a polícia veio à casa. Ninguém esperava que eles chegassem naquele dia e minha irmã parecia apavorada. Os policiais lhe fizeram muitas perguntas e ela disse a verdade, embora eu não ache que essa fosse sua intenção inicial. Isso facilitou o trabalho da polícia e minha irmã saiu de casa com eles. Me senti mal ao ver isso, mas uma parte de mim estava satisfeita porque eles me levaram a esse ponto. Ela terá que se apresentar no tribunal em alguns meses e provavelmente se safará com uma punição leve, mas não antes de passar um longo tempo esperando e refletindo sobre seu destino. Mesmo que eu não recupere meu dinheiro, estou satisfeito por ter feito ela e meus pais passarem por isso. Trabalhei duro demais para que $4.000 fossem tratados como se não valessem nada. Espero que esta seja a última página desta história. Claro, estou planejando me mudar em breve porque não acho que seja muito bem-vindo nesta casa depois de tudo isso. Atualização 2. Queria atualizá-los depois de meses sem dizer nada para contar o que aconteceu com o dinheiro que minha irmã roubou. O juiz foi muito compreensivo considerando a idade dela, o fato de ser um assunto familiar e o arrependimento que ela demonstrou. Não digo que concorde com isso, mas é o que aconteceu. Ainda assim, o roubo ficará registrado no histórico dela, o que não é bom nem para minha irmã nem para meus pais. Para minha irmã, isso tornará mais difícil conseguir um emprego qualificado e ela enfrentará alguns obstáculos no futuro por causa disso. Já para meus pais, se eles quiserem que ela consiga um bom emprego e se torne independente, isso será um pouco mais complicado. Mais adiante falarei sobre como está minha relação com meus pais e minha irmã agora, assim como a opinião do meu irmão. De qualquer forma, o julgamento determinou a restituição do valor, então no final vou recuperar meu dinheiro. Não sei quando receberei a quantia completa, mas pelo menos o juiz ordenou que me devolvessem, o que considero uma vitória. Isso não muda o fato de que tive que usar parte das minhas economias para me mudar da casa dos meus pais e que minha capacidade de economizar agora está bem prejudicada. Pelo menos já não preciso mais me preocupar em ser roubado por um familiar, independente do valor. Além disso, sair daquela casa era necessário. Depois da denúncia eu já não era bem-vindo lá, então tive que juntar minhas coisas e me mudar para a casa do meu irmão por um tempo. Não era o ideal, mas consegui encontrar um lugar próprio rapidamente e não precisei incomodá-lo muito. Apesar de ele ter dito que eu poderia ficar o tempo que quisesse, preferi não fazer isso. Ele tem a própria vida e eu não queria interferir com meus problemas. Para dar um pouco mais de contexto, depois que levaram minha irmã, meu pai me deu 10 dias para sair de casa, já que eu havia dado esse prazo para que minha irmã devolvesse o dinheiro. Não nego que isso me magoou, mas só precisei de 2 dias para reunir minhas coisas e partir. Talvez se eles tivessem levado minhas palavras a sério desde o início não teríamos chegado a esse ponto. Depois que saí não soube nada deles por um tempo, nem mesmo da minha irmã, até que certa manhã começaram a me bombardear com mensagens e ligações pedindo
pedindo que eu retirasse a denúncia. Talvez achassem que nada aconteceria, mas quando viram que as acusações e consequências eram mais graves do que esperavam, decidiram lembrar que eu existo. Depois disso bloqueei todos. Eles continuaram ligando para o meu irmão, que basicamente disse para eles se perderem, pois ele estava completamente do meu lado nessa história. Também disse que não entendia como pais poderiam apoiar uma ladra, independentemente do favoritismo envolvido. É importante mencionar que meu irmão também não está em bons termos com eles agora. Mas agora que tudo foi resolvido, só me resta esperar para recuperar meu dinheiro, economizar o que me falta e começar a estudar. Acho que o plano é bastante simples, embora eu não consiga cumprir os prazos que tinha em mente. Atualização 3. Antes de começar a atualização em si, quero responder as perguntas mais frequentes nos comentários da minha última publicação. Sei que respondi a muitos de vocês, mas para aqueles que não respondi, seja porque não vi ou porque não fui claro o suficiente, espero que esta introdução ajude a esclarecer as coisas. Já recuperei meu dinheiro, os mais de $4.000 que minha irmã havia roubado. Não sei de onde ela conseguiu o dinheiro e sinceramente não me importa. O que realmente importa é que estou cada vez mais perto de realizar meu sonho de estudar, que agora ocupa toda a minha atenção. Não é que eu não me importe se ela roubou de outro lugar, eu não gostaria que outra pessoa passasse pelo que passei, mas se o karma existe e ela roubou dos nossos pais para me devolver o dinheiro, digamos que sou o maior fã dele. Espero que o karma continue agindo de forma misteriosa e justa. A parte positiva é que em alguns meses, talvez 3, poderei começar a estudar. Por outro lado, não, eu não tenho nenhuma relação com meus pais nem com minha irmã. Essa é outra pergunta que mais recebo e que já estou cansado de responder. Não encontrei nenhum motivo para me reconciliar com eles. Nem sequer recebi um pedido de desculpas, nem mesmo falso. Pelo que me contaram, eles estão muito bravos comigo e me consideram a pior pessoa do universo por ter denunciado minha irmã. Por sorte, muitas pessoas aqui no Reddit apontaram que dei várias oportunidades e advertências, tanto para meus pais quanto para minha irmã, para resolver as coisas. Não é minha culpa que tudo tenha terminado dessa forma. Eles praticamente me forçaram a isso. Meus pais e minha irmã são o tipo de pessoas que não te levam a sério até que você tome uma atitude contra elas, e quando você faz o que precisa ser feito, automaticamente vira o inimigo. De qualquer forma, o que me contaram sobre minha irmã é suficientemente interessante para me arrastar até o computador em um dia ensolarado, no qual eu poderia estar fazendo outras coisas, para escrever esta atualização. Espero que valha a pena. Pelo menos para mim está valendo. Minha irmã volta a ser o centro desta atualização. Me disseram que ela tem procurado emprego, mas sem sucesso. Ninguém quer contratar alguém com um histórico manchado por roubo, então ela decidiu começar um negócio. Venda de artigos japoneses. Todos os produtos são promovidos por meio da conta pessoal dela no Instagram, onde ela tira fotos com os itens para anunciá-los. Inclusive, ela contratou alguém para atender as ligações, meu pai. Liguei para o número para ver quem atendia e era ele usando o telefone pessoal. Entendo que quando você começa um negócio quer economizar ao máximo, mas se você liga pensando em comprar algo e alguém atende dizendo quem fala, e depois muda para um tom forçado dizendo o nome da loja e em que podemos ajudar hoje, isso não é nada profissional. Sei disso porque um amigo meu também ligou depois que eu comprovei que era meu pai quem atendia, e aconteceu exatamente o mesmo. Eu precisava confirmar e a experiência valeu completamente a pena. Talvez se você não conhecesse meu pai isso não pareceria engraçado, mas para contextualizar, meu pai não sabe nada sobre o Japão, e muito menos tem algo a ver com os produtos que minha irmã vende. Para você ter uma ideia, os itens eram coisas que uma adolescente usaria, então aquela voz rouca do meu pai seria perfeita para vender carros ou armas nucleares, mas não acessórios japoneses. Meu amigo até perguntou se tal produto ficaria bem nele, e meu pai desconfortável respondeu: É para sua namorada? Meu amigo disse que era para ele, e meu pai ainda mais desconfortável só respondeu: Provavelmente sim. No final meu amigo não comprou nada, e agora já é tarde para comprar qualquer coisa porque minha irmã fechou o negócio, mas ninguém pode negar que nos divertimos bastante. Não sei qual será o próximo plano da minha irmã, mas se ela abrir outro negócio e meu pai for quem atende os clientes, pode ter certeza de que haverá uma nova atualização sobre isso. Próximo relato. Meu primo se recusou a me ajudar quando eu estava doente porque ele tinha a própria vida, mas eu parei de pagar o aluguel dele e agora ele está em pânico. Eu tenho 28 anos e deixei meu primo Eric de 25 morar comigo por 5 meses sem pedir que ele pagasse um centavo pelo aluguel ou pelas contas. Eu sei que isso pode incomodar algumas pessoas, mas nós crescemos em um ambiente muito diferente. Viemos de uma cidade muito pequena perto de Omaha, onde ainda existe uma cultura comunitária. Nós até hospedamos vizinhos e conhecidos se eles visitam a cidade. Eu sei que isso pode soar estranho para algumas pessoas, eu entendo. Há 5 meses Eric me ligou dizendo que estava se mudando para a cidade para iniciar sua carreira como fotógrafo. Ele tinha acabado de sair da faculdade, sem emprego nem lugar para morar. Ele tinha feito alguns trabalhos temporários em nossa cidade, mas isso não contava como experiência na área que ele queria seguir. Ele me pediu para deixá-lo ficar no meu apartamento até que ele conseguisse um emprego e se virasse. Eu aceitei com prazer e sem fazer mais perguntas. É assim que somos de onde viemos. Quando eu era criança eu sabia que ele era um garoto apaixonado e trabalhador. Depois que me mudei para ir para o ensino médio eu não sabia como ele tinha mudado durante a adolescência. Embora nos mantivéssemos em contato e conversássemos quando eu visitava a casa, você realmente conhece alguém quando vive com ele. Eric chegou com 2 malas grandes cheias de câmeras e equipamentos. Eu
fiquei impressionado que ele tivesse tanto equipamento para seguir sua própria carreira, já que parecia que ele estava preparado e era o mesmo menino responsável de sempre. Vamos nos certificar de que você esteja bem acomodado. Eu disse. Ele dormia no sofá, guardava suas coisas em um canto e sempre prometia. Isso é só temporário, eu vou me mudar assim que conseguir um emprego. Eu não me importei porque eu estava namorando, mas morava sozinho e não tinha muitos amigos. Eu fiz faculdade e consegui meu primeiro emprego nesta outra cidade diferente daquela em que cresci. Então tê-lo no apartamento era como ter família. Tínhamos muito que conversar, passávamos as tardes e os fins de semana juntos, e ele me contava todas as fofocas dos parentes e vizinhos que eu tinha perdido depois de me mudar. Só gente de cidades pequenas vai entender isso. As semanas se passaram e ele de alguma forma se acostumou com a cidade. Eu o considerava meu colega de quarto, embora eu pagasse a maioria das coisas, aluguel, contas e até a comida. Eu até trazia comida para a viagem às vezes. Ele pagava, mas não tinha muito dinheiro, então não era o habitual. Honestamente, era divertido morar com ele, assistir jogos juntos, sair para o cinema e simplesmente ter alguém com quem passar os fins de semana e feriados. Passou um mês, depois 2 e depois 3. Ele conseguiu alguns trabalhos temporários aqui e ali, mas nada concreto para chamar de carreira. Um dia ele veio até mim e disse que estava perto de conseguir uma grande oportunidade, mas que precisava de um portfólio. Ele não tinha dinheiro para alugar os acessórios necessários para uma sessão de fotos de portfólio, então me pediu dinheiro. Eu tirei $500 do meu bolso para ajudá-lo a lançar sua carreira. Mesmo depois disso, quando sua carreira não decolou e ele estava ficando ansioso com o futuro, eu o ajudei a conseguir um emprego de meio período em um café local através de um dos meus conhecidos. Eric durou 2 semanas antes de desistir dizendo: Eu não posso servir café pelo resto da minha vida, eu tenho coisas maiores pela frente. Eu achei estranho porque eu entendo que ele queira colocar todo o seu foco em algo em particular e não desperdiçar sua energia em outras coisas, mas um trabalho é um trabalho. Eu não desisti dele e continuei apoiando em tudo que eu podia. Eu tinha um emprego estável e uma boa renda, e eu queria o mesmo para o Eric, então eu fiz todo o possível para ajudá-lo. Quando ele precisou de dinheiro para comprar uma nova ferramenta, eu o ajudei. Quando ele pediu ajuda para configurar um canal no YouTube e uma página no Instagram, eu passei horas escrevendo descrições e legendas. Eu fiz isso sem esperar nada em troca. Normalmente eu recebia um obrigado com um grande sorriso e isso era suficiente para mim. Tudo o que eu queria era que sua carreira eventualmente decolasse. Eu não vou mentir, eu gosto de ver outras pessoas prosperarem. Nós 3 passávamos tempo juntos no começo, mas depois Eric parou de fazer isso dizendo que não queria ser um incômodo. Depois que a colega de quarto da Lisa se mudou, começamos a passar mais tempo na casa dela porque tínhamos mais privacidade lá. Nos últimos meses praticamente vivo na casa dela. Ainda não me mudei completamente do meu apartamento. Ainda tenho coisas lá, coisas que não uso regularmente. Às vezes passo por lá a caminho de casa do trabalho e passo um tempo com o Eric, mas isso tem se tornado muito raro recentemente. Notei que o Eric tinha tomado o meu quarto. Não fiz um escândalo porque mal vivo lá, mas continuo pagando o aluguel. A razão pela qual não me mudei completamente para a casa da minha namorada é porque não discutimos nosso futuro ainda. Não sabemos para onde nosso relacionamento vai. Só estamos juntos há pouco tempo e sentimos que é muito cedo para abordar esse tema. Essa é a razão pela qual não quero deixar meu apartamento. Quero ter um lugar meu para onde eu possa ir se as coisas ficarem complicadas entre nós. O caso é que ultimamente tenho notado que o Eric não tem nenhuma gratidão por mim nem pelo apartamento. Cada vez que ligo para ele, ele inventa alguma desculpa para me evitar ou mente dizendo que estava ocupado quando claramente não estava. O mais irritante é que ele faz comentários passivo-agressivos como: Não hesite em me ligar se precisar de ajuda. Seguido de uma gargalhada como se fosse uma piada. Um fim de semana Eric, Lisa e eu planejamos uma noite de boliche. De volta para casa meu pneu furou. Pedi ao Eric para vir nos buscar e nos levar para casa. Ele ficou tão irritado por ter que nos levar para o apartamento da Lisa, ele me disse: Da próxima vez talvez verifique seus pneus antes de gerar um problema e depois me ligar. E por que vocês não podem pedir um Uber? Terei que dirigir 15 km sozinho. Em outra ocasião Lisa e eu fomos às compras e acabamos comprando uma cadeira. A entrega levaria 2 dias e era super cara. Liguei para o Eric para perguntar o que ele estava fazendo. Ele me disse que estava no apartamento sem fazer nada. Perguntei se ele podia me ajudar a transportar a cadeira. Ele reclamou: Acabei de fazer dia de perna ontem, meus quadríceps estão doendo. Você não pode pedir a outra pessoa? Ou talvez pagar pela entrega? Depois de muitas reclamações ele apareceu, mas agiu como se estivesse nos fazendo um grande favor. O ponto de ruptura chegou há 2 semanas quando peguei gripe. Me bateu forte, febre, calafrios, nariz congestionado. Lisa estava trabalhando e teria que ficar até tarde. Fiquei sem sopa e sem pomada, e não podia esperar até que ela chegasse. Liguei para o Eric e pedi que ele passasse para me deixar um pouco de sopa quente e remédios. Eu sabia que ele estava em casa porque minutos antes ele estava ao vivo no Instagram. Para minha surpresa ele começou a reclamar: Estou muito ocupado. Você não pode fazer isso sozinho? Mas mantive a calma e disse: Estou doente. Você não pode tirar um tempo para o seu primo? Só pedi para você me trazer os remédios e sopa quente. O que há de complicado nisso? Ele quase gritou. Eu não sou seu enfermeiro. Por que você não liga para a Lisa? Não é ela quem deveria cuidar de você. Eu respondi: Não estou te pedindo para ser um enfermeiro. Só pedi um pouco de remédio. Mas tudo bem se você não quiser ajudar. Em vez de se sentir culpado por sua atitude, ele disse: Sim, você deveria aprender a lidar com seus próprios problemas. Eu tenho os meus para lidar. Não posso te tirar de apuros toda vez. Suas palavras me tiraram do
falando sério, mas eu não estava em condições de discutir, então desliguei. Saí e fiz tudo sozinho naquele estado. Quando a Lisa chegou em casa, contei o que tinha acontecido, ela ficou furiosa. Ela me disse: Isso é unilateral, você o está ajudando há 5 meses, você se dá conta de tudo que fez por ele? Não é você quem continua pagando o aluguel do apartamento onde ele está descansando? Você não percebe que ele está se aproveitando enquanto você basicamente vive aqui comigo? Ela me aconselhou a tirar minhas coisas restantes do apartamento e me mudar para a casa dela. No início hesitei pelas razões que mencionei antes. É muito cedo para pensar a longo prazo. Disse a Lisa que o Eric não poderia pagar o aluguel se eu me mudasse. Ela respondeu: Esse é problema dele, coloque o contrato no nome dele e diga ao proprietário que o Eric será o responsável pelo aluguel agora, que eles se virem como puderem. Faz algum sentido, mas não sei qual é a melhor opção. Me mudar para a casa da Lisa e deixar o apartamento para o Eric completamente ou simplesmente pedir ao Eric que se mude e recuperar meu apartamento. Eu sei que parece que não estou pronto para me mudar para a casa da Lisa e é por isso que estou hesitante em tomar qualquer atitude. Vocês têm uma solução melhor? Atualização. Os comentários foram muito engraçados. Sim, eu estava preso em um beco sem saída, cansado de sustentar o Eric, sem querer me comprometer a viver exclusivamente com a Lisa e também sem querer abrir mão do meu lugar. Eu queria jogar muito pelo seguro. Como alguém comentou, você não pode comer o bolo e tê-lo ao mesmo tempo. Então comecei a abordar a situação passo a passo em vez de evitá-la. Primeiro confrontei o Eric sobre isso. Liguei para ele e disse que estava magoado com a forma como ele agia cada vez que eu pedi ajuda. Ele ficou na defensiva e começou a listar todas as vezes que ele me resgatou. Além das que mencionei na minha postagem anterior, ele me lembrou da vez que comprei uma mesa de jantar para o meu apartamento e ele me ajudou a subi-la. Também mencionou quando esqueci um pendrive importante em casa e ele o levou para o meu trabalho. Eu não podia acreditar que ele estava levando a conta de todas essas coisas. Ele disse que se sentia incomodado por ter que me tirar de apuros toda vez e que eu o tinha dado como garantido, ligando para ele aleatoriamente para qualquer coisa. Por isso ele estava evitando minhas ligações e mensagens. Eu respondi: Se você está contando cada coisa insignificante, então eu também fiz muito por você. Lembrei a ele da vez que ele deslocou o braço e teve que usar uma tipóia. Eu trabalhei de casa e cuidei dele durante aquelas 2 semanas. O levei às consultas médicas e o ajudei com as tarefas diárias. Isso foi antes de conhecer a Lisa. Também eu lembrei que eu o havia permitido morar no meu apartamento sem cobrar aluguel. Paguei seu portfólio e o ajudei a conseguir trabalhos. Mas para ele isso não valia nada, dizendo: Não haja como se eu te devesse algo por isso. Você que se ofereceu, lembra? Eu respondi que não me ofereci, mas que ele me pediu ajuda e eu aceitei ajudá-lo, o que é muito diferente. Perdi a paciência. Foi tão descarado e egoísta da parte dele dizer isso. Ele respondeu de maneira cortante: Sim, você se ofereceu. Tente se lembrar antes de me ligar novamente. Antes de desligar. Isso me enfureceu ainda mais. Naquela mesma tarde fui ao apartamento, entrei como uma tempestade e comecei a empacotar minhas coisas. Quando entrei ele reclamou, mal levantando os olhos do telefone, e disse: Agora o quê? Sem dizer uma palavra peguei caixas e comecei a empacotar. Ele largou o telefone e zombou dizendo: Que dramático. E foi rapidamente para o quarto que aliás, era meu. Eu ainda tinha minhas coisas naquele quarto. Em vez de bater na porta liguei para o meu locador e o coloquei no viva voz. Disse a ele que estava desocupando o apartamento. Já havia enviado a notificação oficial de 1 mês de pré-aviso por e-mail e a partir de agora ele estava livre para fazer outro contrato com o Eric ou fazer o que achasse melhor. Ao ouvir isso o Eric saiu do quarto. Talvez agora ele tenha percebido que estava em apuros. Ele não parava de me perguntar se eu realmente estava falando sério. Eu disse: Sim, cada palavra. Entrei no quarto, empacotei minhas coisas, tirei fotos dos meus móveis e os anunciei para vender. Seu tom mudou rapidamente e ele me pediu um tempo para organizar sua vida. Eu respondi: Você teve todo o tempo do mundo. A partir de agora você está sozinho. Estou cansado de pagar o aluguel de um lugar onde não moro. O locador entrará em contato com você para o processo e os móveis serão recolhidos em alguns dias. Em vez de assumir a responsabilidade por tudo o que estava acontecendo, ele tentou virar o jogo dizendo que eu estava levando as coisas longe demais. Seu tom era ridiculamente irritante, especialmente quando tentou me dissuadir dizendo: Não faça isso, por favor. E se as coisas não funcionarem com a Lisa, você vai precisar deste lugar para se refugiar. Eu explodi e disse: Vou arriscar, eu sei como lidar com minhas coisas, ao contrário de você que só gosta de jogar seus problemas para os outros. Ele ficou em silêncio e me seguiu enquanto eu empacotava minhas coisas. Depois de muita contemplação ele disse: Não percebi que isso te magoava tanto. Me desculpe. Vamos voltar a ser como éramos. Me desculpe, ok? Eu disse: Já não importa, esse barco já partiu. Você não pode tratar as pessoas como lixo e depois esperar que te ajudem quando precisa. Ele fez uma cara de preocupação e disse: Você sabe que eu não posso pagar o aluguel sozinho. Eu preciso de ajuda para continuar morando neste lugar. O dinheiro que ganho com meus trabalhos mal cobre as contas e a comida. Desde que você começou a morar com ela estou lidando com isso sozinho. Eu simplesmente respondi: Bem, agora você terá que lidar com tudo sozinho. Você não é mais meu problema, lembra? Como você disse outro dia, você não podia me tirar de apuros para sempre. Obrigado por me lembrar que eu também não posso te tirar de apuros para sempre. Ele quis voltar atrás em suas palavras, mas não havia nada que pudesse fazer para mudar minha
decisão, ele simplesmente ficou lá em silêncio. Eu já havia reservado um serviço de mudança para levar minhas coisas. Enquanto esperava que chegassem, eu mesmo carreguei alguns dos itens mais leves para baixo. Eric se ofereceu para me ajudar, mas eu recusei. Não queria aumentar sua conta de favores. Ele continuou se desculpando enquanto eu descia com a última caixa, mas eu o ignorei. Ele também me enviou uma mensagem longa se desculpando e agradecendo por tudo. Tentou me manipular emocionalmente dizendo que me via como um modelo a seguir e coisas melosas como essa. Eu ignorei. Deixei de cair nesse tipo de coisa. Dei um salto de fé e me mudei. Aconteça o que acontecer no futuro, estou pronto para enfrentá-lo com força e determinação. Atualização 2. Passaram-se apenas 5 meses desde que me mudei e as coisas já estão indo mal para o Eric. Há 2 semanas ele me ligou dizendo que o locador tinha se tornado uma dor de cabeça e estava o perseguindo por causa do aluguel. Eu disse: Não é culpa do locador. Provavelmente é você a razão pela qual ele está te perseguindo. É porque você está atrasado com o aluguel. Ele insistiu que eu falasse com o locador e pedisse para ele dar um tempo. Eu respondi: Já não é mais meu problema. Aquele apartamento é seu apartamento agora. Você tem um contrato novo com ele. Lide com as consequências de suas ações. Alguns dias depois ele apareceu na nossa casa pedindo ajuda. O locador o havia despejado. Eu perguntei: O que eu posso fazer a respeito? Ele estava furioso com a forma como o locador podia ser tão cruel a ponto de deixá-lo sem teto por apenas 2 meses de atraso no aluguel. Para se justificar, ele disse que havia pago pontualmente por 3 meses. Então o locador deveria confiar nele e dar-lhe mais tempo para saldar a dívida. Perguntei: Por que você está aqui? Ele disse que não tinha dinheiro para sair da situação. O engraçado era que ele queria que eu me preocupasse com ele. Ele disse: Como você pode ser tão indiferente sabendo que estou sem teto e jogado na rua? Eu ri dele. Por que eu deveria me importar? Você teve 5 meses para organizar sua vida, mas não levou a sério. Agora quer que eu te ajude de novo? Ele queria que eu falasse com o locador e comprasse uma semana para ele. Eu disse: Não vou fazer isso. Não tenho tempo para suas bobagens. Então ele implorou que eu o ajudasse a recuperar sua câmera e seu laptop porque tinha uma entrevista no dia seguinte e havia penhorado algumas de suas coisas. Ele tinha muitas esperanças da entrevista e parecia muito desesperado. Prometeu pagar o aluguel assim que recebesse seu primeiro salário. Eu me recusei a me envolver na confusão. No entanto, depois de ir embora, liguei para o administrador do prédio para entender a situação. Ele me contou uma história completamente diferente. Aparentemente Eric organizava festas no apartamento depois que eu saí. A música alta incomodava os vizinhos e muitos deles apresentaram queixas. Eric recebeu vários avisos, mas apesar disso continuou com suas perturbações. Além disso, ele se atrasou com o aluguel. Quem toleraria um inquilino assim? Um par de dias depois Eric me ligou de novo dizendo: Você não se importa com nada do que me acontece, né? Literalmente estou dormindo no metrô com esse frio congelante todas as noites. Sinto que não sobreviverei até amanhã. Estou vivendo na rua com pessoas sem teto. Você sabe o quão perigoso é? Até tentaram me roubar outro dia, mas eu me defendi. Você só está esperando que algo ruim me aconteça, não é? Assim tão vingativo você é? Eu gritei: Você não é um bebê. Precisa aprender a resolver sua vida. Eu já te levei pela mão por muito tempo, do que me arrependo. Agora é sua vez. Preciso parar de ser tão bonzinho com você e continuar com a minha vida. Ele fez um comentário sarcástico. Nossa, é isso que você faz com a família? Eu respondi: Não com a família que me ajuda, mas também espero que a família esteja lá para mim quando eu preciso. Foi essa mesma pergunta que eu me fiz quando você se recusou a me ajudar quando eu estava doente. Então, suponham que não somos família afinal de contas. Às vezes você tem que podar. Ele desligou sem dizer mais nada. Depois ele entrou em contato com a Lisa e perguntou se podia ficar conosco por uma semana até que pudesse juntar dinheiro para pagar o aluguel. Lisa não enrolou e disse que não queria comprometer nossa privacidade. Fico feliz que ela o tenha rejeitado porque foi assim que tudo começou comigo. Ele veio pedindo um espaço por um mês, o que se transformou em meses de abuso de confiança. Eu não queria cair naquela armadilha novamente. Há uma semana ele apareceu no meu apartamento furioso. Aparentemente o locador havia confiscado algumas ferramentas de trabalho dele. Também tinha colocado o resto de suas roupas e sapatos em uma caixa e jogado no porão. O apartamento já havia sido alugado para outra pessoa. O administrador do prédio ligou para o Eric e deu 2 dias para ele recuperar suas coisas ou seriam vendidas para cobrir o aluguel pendente. Eric precisa aprender a lição e só pode fazer isso enfrentando a situação sozinho, eu disse a ele. Lamento ouvir isso, mas realmente não posso te ajudar. Ele tinha lágrimas nos olhos. Eu podia sentir sua dor porque sei o quanto sua câmera significa para ele. Ele a limpa 2 vezes por dia. Sei o quão terrível ele deve se sentir ao se separar dela. A câmera e o laptop são o mundo dele, mas eu já me cansei de ajudá-lo. Ele foi embora com uma cara de decepção, mas também deixou claro que este era o fim do nosso vínculo. O que me parece bem porque o vínculo era eu o ajudando e ele reclamando quando eu precisava dele. Então não é um vínculo que eu gostaria de manter. Quero dizer, crescemos como irmãos e eu o tratei como meu irmão mais novo, mas não posso deixar que ele me passe por cima sempre. Em algum momento eu tinha que fazer algo e esse momento foi agora. No dia seguinte meu tio me ligou e perguntou sobre toda a situação. Aparentemente Eric foi ao seu pai, meu tio, em busca de ajuda. Ele também disse que me recusei a ajudá-lo, apesar de vários pedidos, o que deixou meu tio chateado. Meu tio me conhece bem e se recusou a acreditar em uma história sem ouvir os 2 lados, então me ligou e contei toda a situação da minha perspectiva. Ele me disse que eu fiz
fiz bem em me defender. Meu tio tirou Eric do aperto e ele conseguiu recuperar sua câmera e laptop, mas o locador não quis aceitá-lo de volta e Eric não podia mais pagar aquele lugar. A última coisa que soube é que ele estava dormindo no sofá de um de seus amigos e que tinha conseguido um emprego sob a direção de um fotógrafo local de casamentos. Me sinto bem por ele e também por mim mesmo. Aprendi que ajudar alguém não significa permitir que ele se aproveite de você e que eu deveria ter parado com tudo isso muito antes. Atualização 3. Como tenho recebido tantas perguntas sobre meu primo e aparentemente estão interessados no que aconteceu com ele nestes meses, achei divertido passar esta tarde de domingo escrevendo isso. Também perguntaram por mim, como está sendo minha convivência com minha namorada Lisa. Bem, tem sido melhor do que eu esperava e devo dizer que fui um tolo por não ter me mudado com ela antes. Há tantas coisas que devo mudar, mas como comecei a terapia, provavelmente tratarei essas coisas e muitas outras, como o fato de ter deixado meu primo abusar da minha confiança por tanto tempo. E antes que me perguntem, sim, com a Lisa dividimos as despesas, pago metade do aluguel e também outras despesas envolvidas com a convivência. Não ia me transformar no meu primo. Pelo menos acho que tenho melhorado. Porque outro primo, embora do outro lado da família, me pediu para ficar no apartamento onde moro com a Lisa por algumas semanas e eu disse que não. Não sei se este primo vai acabar sendo igual ao anterior, mas não quero me arriscar a passar pelo mesmo, além dos outros tantos problemas que causaria tê-lo morando aqui. Mas voltando ao meu primo que todos conhecem, eu sei que agora ele está descarregando e carregando caminhões em um depósito. Esse é o trabalho ao qual ele se dedica no momento. Na minha última atualização ele estava ajudando um fotógrafo de casamentos, mas isso não deu muito certo já que ele basicamente se recusava a contribuir no trabalho e bebia álcool durante os casamentos. E o que ele fez quando foi demitido do seu novo emprego? Foi correndo chorar para o meu tio dizendo que tinham arruinado sua vida, sua carreira, seu sonho, só por beber uns drinks durante o trabalho. Mas eu nunca vi um fotógrafo em um casamento se comportar como um convidado, a menos que seja parte dos convidados e só tire fotos por decisão própria. Se estão te pagando, você deveria ser profissional. Então, meu tio contou para meu pai para mim e agora estou contando para vocês. A fofoca voa rápido na família. Outra coisa que aconteceu é que meu primo está muito decepcionado com isso, então vendeu todo o seu equipamento, ou pelo menos o que ainda possuía, e conseguiu um emprego. Ele tem pulado de um emprego para outro, mas pelo que sei, no depósito é onde ele ficou mais tempo. Algumas pessoas da família acham que ele vendeu tudo porque não tinha onde morar e precisava do dinheiro, já que, segundo contam, o amigo que lhe emprestou o sofá por um tempo também se cansou dele. Claro que a coisa mais surreal que aconteceu com meu primo é que por um tempo ele esteve saindo com uma garota. Não sei por quanto tempo eles namoraram para ser sincero, mas tudo terminou por causa de um problema de moradia. Acontece que meu primo estava pensando em se mudar para a casa dela. Não sei se ela sabia o que aconteceu comigo ou com um amigo dele, ou se simplesmente viu sinais de alerta que eu ignorei olimpicamente, mas ela disse que não estava pronta para que ele se mudasse com ela. No final ele terminou com ela. Sua desculpa para a família quando revelou que não estava mais com ela foi dizer que as mulheres de hoje em dia não estão preparadas para o compromisso. Para meu primo, ele é um bom partido, mas não há mulheres que queiram dar o próximo passo e se estabelecer. Mas nem meu tio que havia conhecido agora ex-namorada dele e a aprovava acha que isso é verdade. Está claro que ele precisava de um novo lugar e por isso queria dar o próximo passo. Vi meu primo em uma reunião familiar para a qual ambos voltamos à nossa cidade, mas não trocamos uma palavra além de um cumprimento cordial. E não acho que seja necessário muito mais do que isso.